Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, preciso aprender gramática para ser bom, para ser proficiente em inglês? Bem, falando de linguística, linguisticamente falando, né, nós temos dois tipos de abordagem. Quais que são essas duas abordagens? A primeira é a abordagem normativa. O que é normativa, né, ou prescritiva, como a gente fala? Ela prescreve, imagina um médico. Se você vai ao médico, ele te diz exatamente o que você deve fazer. Né, como que você deve administrar o remédio, que horas, de que meio, se é através de injeção, ou se é uma cápsula, ou se é um líquido, enfim. Então você tem a gramática nesse sentido, né? Como que você vai falar em determinadas situações, que estruturas você usa, que vocábulos, né, que palavras você vai usar em detrimento de outras. Já a gramática descritiva, né, ela vai descrever os efeitos. Então, ela vai ver que existe um efeito linguístico, ela vai ver que existem pessoas que falam problema, né, vai falar problema, e ela não vai dizer que isso é errado ou que isso é certo. Ela vai descrever isso como um fenômeno linguístico, ou seja, sendo um fenômeno linguístico, né, está sujeito a variações sociais, digamos assim, né, está sujeito a mudanças. Os fenômenos linguísticos, eles são fenômenos sociais. Então a gente tem que entender a língua como um fenômeno social também. Quando eu digo inglês, ou alemão, ou japonês, enfim, normalmente, provavelmente, vem a imagem de um país, de uma nação bem definido na sua cabeça, certo? Mas a gente tem que parar para pensar que a língua inglesa não é exclusividade dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Existem outros países que falam inglês como língua oficial. É o exemplo da Nova Zelândia, da Austrália, da Índia. Bom, mas enfim, qual que é o ponto a trazer aqui, né, esclarecer? Se você não acha que gramática é importante, né, você deveria reconsiderar a sua posição. E segundo, se você só estuda através da gramática, você também deveria reconsiderar a sua posição. O fato é que nós podemos aprender com as duas vertentes, nós podemos aprender com as duas perspectivas. Não é dizer que uma está certa, ou que outra está errada, ou que uma está mais certa, que a outra está menos certa, enfim. O ponto aqui é, existem normas, existem regras, e essas regras, esses sistemas, né, que nós chamamos na linguística de sintaxe, né, essas estruturas, elas existem por um motivo, elas existem para que nós possamos organizar e para que nós possamos entender e nos fazer entendidos no meio da comunicação. Você só consegue entender o que eu estou falando porque eu estou falando tudo dentro de uma estrutura. Se eu começasse a misturar as palavras da maneira que eu bem entendesse aqui, sem respeitar a ordem de formação das frases em português, você provavelmente não iria entender. A mesma forma é a língua inglesa, japonesa, francesa, enfim, qualquer língua, né? Existe a ordem básica de formação. Agora, o que nós podemos aprender, né? Isso é o que nós podemos aprender da vertente prescritiva, ou seja, as normas vão me dizer que para fazer uma pergunta na língua inglesa, eu tenho que inverter a posição do sujeito com o verbo, ou que para usar o simple present na negativa, eu tenho que usar o verbo auxiliar do, mais a partícula negativa not. Então, isso são nomes que eu dou, mas que mesmo que você não conheça esses nomes, mesmo o falante nativo, que não, enfim, ele seja analfabeto, ele sabe disso de tanto ouvir, de tanto, ele sabe fazer isso, entendeu? Como nós não somos falantes nativos, nós não nascemos nesse lugar, então nós precisamos observar isso de maneira racional, nós precisamos analisar, compreender para então tentar incorporar a nossa fala, entende? Então é com isso que a gente vai usar, nesse caso, a perspectiva mais normativa, mais prescritiva, porém existe também a visão mais descritiva da coisa, que é o quê? Que é você entender que cada região, cada lugar, cada país, cada grupo social e cada situação social também vai pedir um tipo diferente de comunicação. Por exemplo, apesar de nós sabermos que o certo, correto é falar na hora que for fazer uma pergunta, né? Do you like coffee? Eu tenho que inverter a posição. Por mais que nós saibamos disso, na língua falada, na língua corrente, nem sempre isso é respeitado. Às vezes a pessoa pode simplesmente perguntar, like coffee?
ou simplesmente perguntar café. E aí, pelo contexto, nós acabarmos compreendendo. Então, isso daí é um efeito linguístico, é um efeito social, e que, independentemente das normas terem sido escritas e você tem que escrever, tem que usar o verbo auxiliar antes do sujeito, enfim, mesmo que isso esteja lá conciso, escrito, não necessariamente vai fazer com que a compreensão seja de todo ruim, entende? Como eu falei, às vezes pelo contexto, pelo lugar que você está, pelo social. A mesma coisa você não. Um outro exemplo, né? É você saber que palavras usar em determinadas situações sociais. Você não vai utilizar slangs, você não vai usar gírias numa apresentação acadêmica ou numa reunião de trabalho, porque é informal, às vezes é casual demais e pode ficar feio. Então, o ideal seria que nós aprendêssemos, né, junto com a gramática normativa, né, com a linguagem mais formal, esses vocábulos mais formais, e essas estruturas, né, mais voltadas, mais segmentadas, digamos assim, para aquela situação. Eu vou dar um exemplo clássico que os livros ensinam, por exemplo, que são das indirect questions, ou seja, as perguntas indiretas. Você, quando está estudando lá no Basicão, deve ter aprendido ou vai aprender essa ordem de formação que eu falei aqui agora, para fazer perguntas. Há essa inversão, tanto na língua inglesa quanto no francês, por exemplo. Mas, e se eu quiser fazer uma fala mais formal, não quiser perguntar diretamente, por exemplo, do you work? Né? Você trabalha? Como que eu perguntaria? Eu gostaria... Como é que eu perguntaria de uma maneira mais formal? Eu poderia fazer uma pergunta indireta, que é o seguinte caso. Eu gostaria de saber se você trabalha, né? Ou eu gostaria de perguntar se você trabalha. Então, essa construção, apesar de parecer longe da realidade corrente, né, de fala, de conversação, essa estrutura ela vai ser utilizada sim em cartas formais, você vai usar ela em apresentações formais, se você quiser falar com seu chefe, por exemplo, alguém superior que você não tenha intimidade, dependendo do lugar em que você for trabalhar. Vamos supor que você trabalha numa empresa, essa empresa te mande, né, te enviou lá para um país do leste europeu. As pessoas lá têm uma cultura diferente, então é importante você também ter essa sensibilidade de entender com quem você está falando, qual que é a situação de fala para você adaptar a sua fala. E aí, mais uma vez, a gramática normativa vai te ajudar, né? Como que eu faço essa pergunta indireta? I would like to ask, or I would like to ask if you work. É bem mais complicado, bem mais complexo, bem mais completo e bem mais formal do que do you work? Você trabalha? Isso aqui é mais conversacional, é mais informal. De repente num happy hour, né? De repente sei lá, você está saindo e aí está perguntando para uma pessoa, né, aleatória na rua. Mas se for uma situação de trabalho, se for uma pessoa mais velha, né, se for um país que você não sabe qual é a cultura, que tem países que se você chegar perguntando as coisas diretamente, as pessoas vão tomar isso como uma atitude rude, uma falta de educação, entendeu? Então é bom a gente se tocar nesses pequenos detalhes que para nós, brasileiros, às vezes não tem nada a ver, é uma coisa normal, uma coisa corrente, mas para outras culturas pode soar como algo desrespeitoso, como algo um pouco mais invasivo, digamos assim. Então é bom ficar ligado, beleza? Porque aprender línguas não é só aprender palavras, estruturas e, enfim, vocábulos. É você também aprender a se comunicar, aprender a ver com o olhar do outro. Porque, como eu falei agora, no iniciozinho dessa conversa, as linguagens, né, aprender uma língua, a língua ela é um instrumento social, ela é uma representação social também. Você já pensou, você já conseguiu se imaginar sem se comunicar de maneira alguma, né, seja por imagem, seja por palavra, seja por gesto, com as outras pessoas? Meio difícil, né? O ser humano ele é um ser social, nós dependemos do outro, né, para conseguir conviver, né, e sobrepor a natureza dentro do nosso sistema, da nossa sistematização social. E para isso, né, para que nós possamos trocar informações, entender o que está acontecendo e coordenar todo esse crescimento, coordenar todo esse movimento social, nós nos utilizamos primordialmente da língua. É através da língua
que nós transmitimos nossas ideias, nossas compreensões, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos anseios, nossos medos. Nós formulamos conversas conosco mesmo, né? Conversas internas linguisticamente. Às vezes nós só vemos imagens, mas muitas vezes nós conversamos conosco. Por que você usa a sua língua mãe para falar com você mesmo? Né? Então, vários processos se desencadeiam na sua mente ao momento em que você pensa em falar, ao momento em que você pensa, você já está falando, digamos assim, lá dentro do seu cérebro. Então, ter esse olhar atento, ter essa sensibilidade, né, de entender que uma outra língua é uma forma de pensar de um outro povo, de uma outra vivência, digamos assim, é interessante. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica, né, dessa pequena reflexão. Essas reflexões, elas também são importantes no que diz respeito à composição das aulas e do aprendizado de línguas em geral. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha aqui. Espero vê-los na próxima. Bye, bye.